predestinado, para que assim pudesse cumprir a tua comissão integral. O existe Lucas, no contexto histórico, no capítulo 18, versículo 9, quando Paulo, na tua segunda viagem missionária, ele vai colocar pranto nos pés, aonde, na verdade, predominava a idolatria, o paganismo, nessa região de Corinto. Se bem que sendo uma cidade intelectual, a filosofia predominava ali, e majoritariamente era gentílica a todos quanto habitavam nesta região, e também supostamente uma pequena comunidade de judeus. Só que Paulo, por certo, que não se limitava a descortinar a verdade de Deus, e portanto, na proporção que ele começava a pregar com muita veemência, com muita autoridade, e Deus leva ele nas dimensões espirituais. Chega um momento que Paulo queria fazer resistência devido à oposição, porque não é fácil quando você começa, na verdade, a ser um apologético, batendo contra tudo aquilo que descaracteriza a moral, o padrão de conduta. Portanto, olhamos, amados queridos irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, quem sabe, nas caladas da noite, a Bíblia deixa bem claro em Atos capítulo 18, versículo 9, que o Senhor aparece a ele em visão e diz: não te cale, abre a tua boca, continue pregando. E eu vou me antecipar a revelação. Eu tenho um povo nesta cidade. Aleluia! Eu vou salvar muitos através do teu ministério. Continue, porque quando você prega, eu vou confirmar a palavra e o meu Espírito vai convencer aqueles o qual é para ser salvo. E Paulo foi encorajado, pregando ali, com auxílio de Águia e Priscila. A Bíblia deixa bem claro, amados queridos irmãos, que enquanto Paulo estava presente em Corinto, aproximadamente Deus vai definir a tua limitação pelo conteúdo da mensagem de 1 ano e 6 meses. Então ali ele começava, na verdade, aleluia, trazer as revelações do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia implantando as verdades do Evangelho da graça de Deus. E ali foi estabelecida uma grande igreja, a ponto ao qual que Deus dá notoriedade. E quando Paulo pregava, Jesus ia batizando com o Espírito Santo, a igreja ela foi crescendo. E aqui agora, amados queridos irmãos, Paulo tinha um apreço para com aquela igreja, um amor era tão grande que ele tinha, mediante as turbulências, mediante alguns critérios ilógicos de alguns, mas Paulo estava preocupado com isso, porque o que prevalece era o amor que ele tinha para com os irmãos de Corinto, ao ponto de Paulo rejeitar até oferta de outra igreja, para que ele pudesse sair de lá. Mas Paulo continuou dando suporte espiritual. Na tua ausência, Deus levanta Apolo, um grande eloquente, que pregava com tanta autoridade que os irmãos se alegravam. Daqui a pouco Cefa também começou a disseminar, anunciando, testemunhando, sendo ele testemunha ocular do ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há um tempo, amados queridos irmãos, em que Paulo não pôde permanecer muito tempo ali, porque o Espírito Santo estava levando ele em outras regiões da Ásia Menor para pregar o Evangelho da graça de Deus. Mas mesmo assim, Paulo, na tua ausência no corpo, mais presente no Espírito, então
depois que Paulo ele partiu para outro território, levantou-se alguns que queriam muitas das vezes desqualificar o argumento da pregação do apóstolo Paulo. Levantou alguns que queriam implantar alguns paradigmas contrários da originalidade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Levantou alguns com as suas filosofias, com as suas ideologias, para querer tirar esperança, para que muitos não viessem prestar um culto racional, um culto a Deus. Mas mesmo assim, amados queridos irmãos, ali havia uma família que não abriu mão da doutrina do apóstolo Paulo. E a Bíblia deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 11, que da família de Glória viu que Deus já não estava operando, que Deus já não estava intervindo, que Deus não estava manifestando a tua glória devido a alguns fermentos, devido